Galera, só pra deixar registrado, hoje um dia muito triste, o Brasil foi eliminado da Copa, a gente tá gravando, trabalho não pode parar, não é mesmo, Evezel? Exatamente, no vídeo de hoje nós vamos falar, aí vai ser uma resenha sobre como foi pra mim ter aula com um dos maiores escritores do Brasil. É uma história bem legal, até tipo, a gente tava comentando sobre isso, cara, vamos gravar sobre isso, vai ser bem legal. Então hoje é mais aquele vídeo de conversa e tal, se tu acompanha aqui só por conta de livro, acho que ninguém faz isso, né? Mas tem a ver com livro, cara. Tem a ver com livro. Trazer histórias aí muito boas sobre o Fabrício Carpinejar, né? O Carpinejar é um dos maiores escritores do Brasil aí na atualidade, muito famoso. Professor dele. E foi meu professor durante a faculdade, né? Eu fiz uma faculdade que se chama Produção Fonográfica na Unicinos e ele foi um dos fundadores, né? Na época até tinha outro nome, que era Produtores e Músicos de Rock. Daí, pô, imagina um gurizão com 16 anos, tinha banda, eu olhei, esse curso é pra mim, entendeu? Mas aí eu tive foi a primeira aula, cara, eu lembro até hoje, assim. Tive a aula ali com ele, era escrita criativa, né, a cadeira. E eu vou falar pra vocês que ele foi o melhor professor que eu já tive, cara. Toda a minha vida, olha que eu tive ótimos professores, né? Principalmente na área de... Não, de exatos eu tive bons professores, mas na área de humanas, assim, principalmente da linguística, eu tive ótimos professores, mas ele, assim, foi uma coisa assim que transcendeu mesmo, mudou totalmente a minha maneira de escrever. É isso que eu ia falar, tipo, cara, ele escrevia... E a gente tava vendo isso, cara, o que a gente tava vendo, daí a gente concluiu o quanto o Carpinejar ajudou ele, sabe, nesse processo, cara, porque assim... Cara, a gente eu também fazia isso, né? Não era só mérito deles, mas era bem mais dele que meu. Escreveu umas coisas brega, velho, assim, pra nossa banda e tal. E achava foda. Foda, né? Tipo, cheio de metáfora, assim. E... Cara, é muito legal essa história. Eu nem sabia quem era o Carpinejar, sabe? Nunca tinha ouvido falar, nem nada. Aí, primeiro dia de aula, eu não conhecia ninguém da minha turma. E eu peguei e fui no canto, assim, sentei lá num canto pra ficar de fora, pra ninguém me ver, né? Eu sou bem introvertido e tal. E ele sempre curtiu fazer uns visual meio louco, né? Sim. Usava uns cabelão arrepiado, colete, roupa social. Eu acho que eu tava com uma roupa social preta, aquele colete que eu levei pra... Eu meio que fui estilista e levei pra costureira, né? Fazer lá, aquele que era preto com os botões brancos, assim. Tem até hoje? Não sei, cara, eu acho que esse não. Eu fiz o outro trançadinho, que eu tenho até hoje. Mas esse em si eu não tenho. E aí eu fui com esse, uma camisa social preta, assim, acho que uma calça preta também. E tá, beleza. Fui pro canto, assim, daí entrou aquele cara, muito estranho. E à primeira vista ele é muito estranho. Porque ele mesmo diz, ele é um homem muito feio, tá? Ele é muito feio, assim. E ele é todo excêntrico. Então ele é calvo, só que ele é todo careca, mas nessa parte que seria o cabelo dele, ele sempre escreve alguma coisa, tá ligado? Tipo no cabelo. E eu lembro até hoje que na primeira aula, ali no primeiro dia, tava escrito Scliar, do Moacir Scliar, o escritor. Era tipo uma homenagem pra ele, então tava Scliar aqui, na careca dele, escrito com o cabelo dele, tá? Com a roupa toda colorida, óculos escuro, entrou aquele óculos assim desse tamanho e tal, as unhas pintadas, né, de preto, assim. E acho que muita gente não conhecia, mas tinha gente que conhecia ele, sabe? E naquela época ele já era muito famoso, né? Era colunista da Zero Hora e tal. Hoje em dia é bem mais famoso, né? Estando direto aí no programa lá do Encontro, agora com a Patrícia Poeta, né? Mas com a Fátima Bernardes ele era figurinha carimbada, né? Tava sempre ali, vários best-sellers, né? O cara é foda. E ele chegou pra dar aula, assim, a turma ali na frente estranhou, né? Aquele cara bem estranho, bem excêntrico. Ele chegou, daí tinha um colega, assim, bem na frente, ele chegou pro meu colega, assim, e falou assim: tu acha que eu sou gay? Foi a primeira coisa que ele falou. Aí o meu colega começou, mas como eu nem te conheço? E dele, por que? E começou a atacar assim, por que tá na defensiva? Por quê? Por que dele? Não, mas eu não te conheço, não sei o quê. Por que tá na defensiva? E foi isso, sabe? O primeiro contato dele, e aí ele foi passando por todo mundo. E foi julgando as pessoas, assim.
Ele foi, tipo, falou que esse cara era um na defensiva, daí foi passando, pá, falou todo mundo, tinha umas 20 pessoas, eu acho. E aí ele chegou em mim e falou assim, por que tu tá aí no canto? Tu acha que tu é misterioso? Sabe? Tipo, todo julgando, assim. E aí... Mas meio julgando certo, porque tu se achava mesmo. E aí ele chegou ali na frente e daí ele começou a dar todo um sermão sobre primeiras impressões e tal, foi falando, que tinha a ver com a escrita, era tudo assim, nessa dinâmica, as aulas dele. E aí, ele é um cara muito dramático, muito teatral, assim. Deixa eu fazer um parênteses, eu tive uma aula parecida uma vez. Foi a aula de oratória, cara, cadeira de oratória, quando eu cursava Direito. O professor chegou, assim, daí tava o PowerPoint pronto, né, tipo, e trio horrível, assim, oratória, não sei o que, tipo, umas Comic Sans, uns bagulho tri ruim, os slides do cara. E aí daí tipo, a gente ficou lá esperando a aula, primeira aula de oratório, o cara se atrasou uns 15, 20 minutos, daí ele chegou, tipo, todo suado, de regatinha, calção, sentou assim na frente e só falando, isso vai ser a aula de oratório agora, daí eu vou explicar aqui pra vocês como é que vai ser. E daí foi passando, só lendo os slides, sabe? E daí depois ele se levantou e falou, então essa é a cadeira de oratória e isso é o que vocês não devem fazer, não sei quem começou, sabe? Dá um sermão também. Então, tipo, esse tipo de coisa marca a gente, sim, né? Então é muito legal. Então imagina ter isso toda a aula, cara. O carpinejar devia ser assim, né? Era toda semana, né? Mas aí que tá. Ele era um cara, ele é muito incisivo, assim, ele tem um método muito dele. E na minha turma tinha uma mulher que era mais velha, ela devia ter uns 50 anos já, né? E ela começou a questionar, porque ele pegou e falou assim, tipo, pra ter noção, sabe? Ele falou pra um colega meu, levanta aqui, vem aqui do meu lado, não sei o quê. E daí ele tava com uma caneta na mão e falou assim, faz de conta que isso aqui é um sabonete. Nós estamos tomando banho junto. Tipo, primeiro dia de aula, tri desconfortável, ele pega essa caneta, ele pegou, daí, agora joga no chão. Jogou. Sabonete caiu, o que tu vai fazer? Sabe? De umas coisas assim, sabe? Muito bom, cara, muito bom. E aí, muito foda, assim, a aula dele. E tudo tinha a ver com a matéria, sabe? Dele explicar as coisas. E aí, essa colega mais velha, 50 anos, desde o vestibular eu vi que ela era meio doida. Sabe, que ia ter problemas futuros com ela. E ela pegou e questionou o cara, por que tu tá fazendo aula desse jeito? Não é o jeito certo da aula, porque eu estudei como é que é pra dar aula, como é que eu esqueci, me fugiu. Pra criança é magistério. Não, mas não é magistério. É licenciatura? Não. Enfim. Que eu estudei não sei o que, pedagogia, acho que pedagogia por não sei quantos anos, você tá fazendo tudo errado, e começou a falar, e os dois começaram a discutir. Ele falou, quem tu pensa que é pra falar como eu devo dar minha aula? Sabe, porque pega no ego do cara, o cara preparou todo um negócio, tava todo foda, um cronograma. Tava foda pra caralho, eu tava super imerso, tava achando a coisa mais foda, e pensando, meu, tomara que ele venha fazer alguma brincadeira comigo, porque eu vou me arrear junto com ele, sabe? Eu pensava nisso. Meus caras é muito foda. Eu quero me arrear ali junto com ele. Primeiro dia de aula dia de aula. A mulher foi dar pitaco. Primeiro dia. E aí, ficaram brigando ali uns 10 minutos. E ele falou assim, classe liberada até ela não sair da sala. E ela falou, não vou sair. E daí eu peguei, tava puto, tá ligado? Peguei, empurrei assim a mesa. Primeiro dia de aula. Sim. Calma, depois tem outro. Eu peguei, empurrei a classe assim e saí. Puto, porque eu tava curtindo demais a aula. Tava muito boa mesmo. E fiquei bravo, porque era faculdade, não era pública, era particular. Então, pagando, né? E aí saí de lá e foi a primeira interação que eu tive com os meus colegas. Melhor, meus colegas estiveram comigo, sabe? Porque daí chegaram lá, até uma virou uma grande amiga assim durante o curso, né? Ela chegou e falou assim, nossa, tá tudo bem contigo, tá bem? Saiu meio bravo. Eu falei, porra, eu comecei a reclamar. Quem ela pensa que é, não sei o que lá e tal. Cara, o professor é autoridade ali, né? Eu falei, tem que respeitar, a gente tá pagando aqui. E ela falou, sim, não sei o que, o Carpi, não sei o que aqui. E ela me explicou, né, que ele era famoso e tal. Eu cheguei em casa e fui pesquisar quem era. Mas enfim,
fica uma meia hora, 1 hora sem aula, a cadeira era 1 hora, eu acho. A gente ficou ali a cadeira inteira sem aula, mas teve que chamar o coordenador do curso, que era Frank Jorge, também ele é famoso. Ele é baixista, compositor, Graforrest Filarmônica, um dos fundadores do Cascaveletes também, né? Um cara muito foda pra música aqui no Sul. E ele foi meu professor também. E aí ele foi lá resolver, sabe? Teve que tirar ela da sala e tal. Ela teve que ir pro... ela aloprou muito, e não só na nossa turma. Essa pessoa aí, essa mulher mais velha, as únicas turmas que tinham aula era a minha, nesse horário, sabe? Que era horário de tarde, e a publicidade e propaganda. Que usavam as coisas, tipo os estúdios que tinham lá e tal, né? E aí... o Unicinos é muito foda, tem tudo lá, cara. É uma cidade ali dentro da universidade. E aí... ela foi na aula deles e fez a mesma coisa com o professor. Daí, tipo, chamaram, né, psicóloga pra ela conversar e tal. Mas enfim, já causou ali, já foi esse choque a primeira aula, sabe? E acabou se criando um embate muito bom entre esses dois, tá? Que o Carpinejar e essa minha colega de 50 anos. Porque o Carpinejar, ele não sucumbia às falácias dela, não deixava ela se criar, digamos assim, sabe? Ela tentava, tipo, criar asas ali e ele cortava na hora, xingava. Mas enfim, aí, um tempo depois ele deu uma tarefa que era para escrever uma letra de música, né? Era escrita criativa, então a gente tinha que escrever letras de músicas. Então a gente fez grupos, né? Era eu, essa menina que veio falar comigo e um cara que futuramente se tornou namorado dela. E a gente fez uma letra ali que tinha a ver com a turma também, sabe? Se arriando e tal, usando umas metáforas para falar de uma pessoa que era apaixonada por outra e tal, queria todo um negócio, assim, uma letra bem maluca a gente fez, mas que ele elogiou, falou que tava muito legal mesmo. E a gente se apresentou ali, tipo, era pra ir à frente e ler. Então a gente pegou e fez isso, fomos os três ali na frente e começamos a ler a letra e tal. O pessoal deu risada e tal, porque sabiam do que se tratava, né? E aí... Isso era outro dia, né? Outro dia, tempo depois. Uma outra dinâmica, né, que ele fez. E aí chegou a vez dessa pessoa aí. Que daí ela fez sozinha. Meu, deu problema em todas as... Sabe, não foi só essa matéria, só essa cadeira do problema. Deu em todas, tudo que era em grupo ela tinha que fazer sozinha. Ela não... Cara, ela não conseguia se encaixar ali com ninguém. Tu lembra da apresentação dela depois no final? Ela fez sozinha, cara. Foi um professor... E ela nem se formou, só fez por fazer. Já deve ter tido muito saco, né? Uhum. Não, ela fez só pra encher o saco, só pra criar tumulto, parecia estrelismo, assim, sabe? Querer se aparecer nos lugares, não importa se era na sala, no estúdio, em qualquer lugar, não importa qual que era o professor, ela tava ali pra se aparecer. Só que o Carpinejar não deixava ela se criar, cortava na hora e ela ficava brigando, mas aí chegou na vez dela de se apresentar e ela tava com uma roupinha assim, meio com uma gravatinha. E levou um radinho, sabe? Tipo aqueles de toca CD. Levou um toca CD, levou um CD. E daí ela passou e ela fez todo um teatrinho assim. E aí ela saiu da sala e falou pra pediu pro... Cara, se tiver esse vídeo ainda, ela pediu mais uma câmera, não existia celular que filmava na época. Pediu pra uma colega minha filmar. Aquela cybershot, né? Porque ela ia fazer toda uma apresentação, né, e tal. E aí ela deu o comando lá, meu colega, tipo, deu play no CDzinho e começou a tocar, tipo, uma versão, tipo, remix do... Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall, né? Hey, teacher, leave the key. Daquela meio, tipo... Hey, teacher, leave the key. E aí ela entrou, assim... E deu a letra que ela tinha feito, ela imprimiu. A nossa era a mão, não precisava fazer isso, sabe? Imprimiu, deu pra todo mundo, era uma letra horrível, o nome eu lembro até hoje, da música era Vai Carpinejar. E aí, era uma letra toda zoando o Carpinejar, assim, mas por ele tudo bem, sabe? Não foi esse o problema. Piora muito, só pra vocês verem o nível, tá?
Só tomar café. Ela começou a cantar, né? Tipo, we don't need no education. Tum, 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 pá, e começou outra música. Daí ela começou a cantar, todo com uma voz de ópera, assim, sabe? E daí eu lembro até hoje que ela ficava, vai carpinejar, assim. E do nada, velho, do nada, ela tava cantando, fazendo as loucuras dela, a gente tá cagando ali. Ela tava com aquelas calças de gogo boy, que é com os botões, e ela pá, puxou assim e ficou só de calcinha na aula, velho. E daí eu fiz a mesma coisa da primeira aula, sabe? Peguei, empurrei e saí, velho. Fiquei puto, sabe? Tipo, saí ali. Sério, né, cara? Porra, como é que é? Eu tentava pudor isso aí, sabe? Nossa, ela tá apresentando, ela fica de calcinha pra turma inteira, eu saí, vazei. Liguei pra ele pra falar. Liguei pra minha mãe pra falar a história. Liguei pra uma amiga na época pra falar a história. Fiquei lá meia hora fora pra voltar e já ter resolvido o problema, porque eu queria ter aula. Cheguei lá e ainda tava o carpinejar. Eu entrei assim, o carpinejar dando uma bronca. O que tu pensa que tu tá fazendo, fulano? Tu constrangeu a mim e a todos os teus colegas, porque tu faz isso, eu não consigo entender. Qual que é o limite, não sei o que, as outras pessoas precisam se apresentar aqui e só com esse sermão aí já foi meia hora, não sei o que. E aí ela começou a bater boca com ele e ele pegou e falou, sem mais aula até fulano não sair daqui, de novo. E aí porra, sabe, aí saímos ali e tal. Mas essas foram as duas principais tretas. Ali foi o primeiro dia, né, que foi essa dinâmica toda diferente, e esse dia aí que a gente teve que sair da sala pra resolver o problema, né. Assim, outras dinâmicas que eu lembro, né, pô, faz muito tempo, cara, faz 11 anos isso, que a gente teve, que eu lembro, teve uma vez que a gente chegou e a gente teve que tirar os tênis, todo mundo tirar os tênis, deixar no canto da sala, e aí pegar, tinha que pegar uma coisa da carteira, que tu tinha na carteira e daí uma pessoa pegava e tinha que adivinhar de quem era o tênis. Umas coisas assim, velho, sabe? Umas doideiras que no final tudo se encaixava e dava tudo certo. Aí, pô, ele fazia coisa com rima também, falava. E... Tu vai falar daí tá falando dessa colega aí também, é só um detalhe irrelevante, mas que eu acho engraçado. Ela aproveitando o gancho, né? Aproveitando o gancho. Ela tinha fases, digamos assim. Cada semana ela se encasquetava com um artista, uma música e ficava só falando aquilo. Uma frase, sabe? Tipo... qual que era do... As coisas mudam. Do Vander Wildner, a primeira. Meu, é até chato falar isso, meu. Mas ali numa das semanas... Na semana dela, das coisas mudam, acho que uma parente de uma colega minha tinha falecido, então ela estava visivelmente abalada lá e tal, na aula, e aí ela estava desabafando com as amigas ali, e essa fulana estava atrás, né, e daí só falava assim, e ela só falava isso, né, ela olhou assim, as coisas mudam. Só que antes, ela tava na semana das coisas mudam, então tudo ela ficava falando, as coisas mudam, daí a mina desabafando e tal, e ela pegou e falou, as coisas mudam, todo mundo ficou puto com ela, tá ligado? Porra, sabe? E aí, nessa aí, ela ficou viciada, a fulana ficou viciada em Judas Priest, numa música chamada Diamonds and Rust, Diamantes e Ferrugem. E aí... tava tendo aula de rima ali, a gente era pra fazer dinâmicas com palavras que rimavam e que elas não eram opostas, sabe? Mas tinha que rimar, isso eu lembro, tinha que rimar. Aí, o Carpinejar é um cara muito impactante, ver qualquer vídeo dele de podcast, ele vai mandar um impacto assim gigantesco, sabe? Até nas coisas que ele escreve em guardanapo, é sempre uma frase impactante, ele é muito bom nisso. E aí chegou a fulana atrasada, né, uns 15 minutos atrasada. Daí, fulana, uma rima aí de duas palavras que são opostas, não sei o que ela pegou e falou, porque ela só fala isso. Diamantes e Ferrugem. E daí ele pegou, olhou assim, Diamantes e Ferrugem.
anotando o carro, tá ligado? Impactante, né? Aquilo foi impactante pra ele, tá? E aí foi muito bom. O velho deve ter achado a coisa mais foda do mundo. Tipo, Porra, diamante perfurado. Mas enfim, sabe? Era uma dinâmica muito doida. Queria assim. ter tido aula com ele, Pô, deve ter era sido legal. muito foda mesmo. Não, e outra, tipo, muita gente que fez aula com ele, alguma coisa, pode ter achado matação e não sei o que. Não, ninguém achava. Não. Mas enfim, muita gente que tá vendo o vídeo pode falar, mas no que isso vai mudar? Cara, no final, tu tem até hoje, né? O laudo que o Carpinejar escreveu dele, cara. E tipo, é algo tão preciso. Sim. Bah. E assim, toda aula a gente tinha que escrever uma letra de música de alguma coisa e entregar pra ele, né? Tanto é que eu tenho várias ali ainda guardadas à mão, assim, sabe? Eu lembro também outra aula com ele, que ele chegou com um texto, lá era de uma jornalista, essas famosas aí da época, e o nome era tipo era um texto que o nome era Chuva de Caralhos, de piroca, sei lá, acho que era de caralhos o nome. E daí falava tipo de uma chuva de pinto, assim, que tava caindo, daí escrevia eles. E detalhe, ele fez cada pessoa da turma ler uma frase, tipo, um parágrafo. Graças a Deus não fui eu, ficaria com muita vergonha, tá ligado? Porque, tipo, eu lembro de um colega meu que era todo tímido também, e daí ele falando assim, todo sem jeito, sabe? Pegou assim, aí nessa chuva, não sei o que, uns são durinhos, outros molinhos, outros pelos, sabe? Tipo, escrevendo assim, cara. O pessoal rachava, sabe? Rindo e tal. E aí no fim. Uma vez. Não, sei lá, daí. Fiquei entrar no mood. Teve uma vez. Eu fiz também, quando fazia curso de jogos digitais, fiz uma cadeira de roteiros. E a gente leu um roteiro da nossa professora também. E aí cada aluno também era um personagem, tinha que ler. E aí, cara, tinha uns assim que entregaram corpo e alma ali no roteiro, sabe, pra fazer atores mesmo. Eu lembro que eu fiz o pai, era pra ser a história do Pelé, que era Zizu o nome. Zizu? Não era Zizu, Ziza, alguma coisa, enfim. Um bagulho lá. E eu era o pai dele, um velho já. E daí... Mas assim, cara, uma colega minha que tava do meu lado, ela pegou e era a mãe. E daí perguntou, por que o apelido dele é Ziza, não sei do que. Daí a mulher começava a chorar e tal. E a mulher entregou, assim, o papel da vida dela. Sabe, assim, na frente de todo mundo. Aí é over. Não, daí, tipo, até no final a professora falou, Zeta. Era Zeta, porque o cara, sempre que ele fazia um gol, ele gritava Zeta. E daí era um documentário, o roteiro era o documentário de uma pessoa tentando descobrir por que ele falava Zeta, porque ele não se lembrava. E daí a mãe chorava, aí o pai falou a história, e eu era o pai, né? E daí falei todo meio caipira, assim, pra interpretar. E daí o plot twist da história era a pessoa, então não descobriu o que é a Zeta, não sei o que, daí ele tava no campinho que o cara jogava quando era criança, daí uma criança fez gol, e daí saiu correndo pra fazer gol, daí saiu assim, ai, Roseta. Que trash. Muito bom, né? Mas enfim, e aí nessa da chuva a gente ria, né? Não tinha como não rir do texto e tal, texto esdrúxulo e tal. Ele ia junto e tal. E aí ele pediu pra depois a gente fazer uma letra que fosse chuva de alguma coisa, sabe? Eu nem lembro, eu fiz duas disso, porque a primeira ficou muito ruim. Até ele falou, tá muito ruim isso aqui. Pegou, me chamou assim, e ele fazia muito isso, sabe, comigo. Pegava, me chamava ali e falava, Eduardo, tal, tem que melhorar isso, olha aqui, não tá, concordância, não sei o que, pá, sabe? Daí sempre falava assim no final. E aí que ele elogiou de um colega meu que era chuva de CDs. CD, um negócio muito antigo, tá ligado? Mas na época a gente escutava coisa em CD ainda, tá? E aí
ele fez Chuva de CT, eu lembro até que uma parte falava da voz da Cássia Eller, que era como um trovão e tal. Ficou legal, sabe? Ele elogiou desse colega. Eu lembro que uma vez que ele elogiou um trabalho meu, até tava Não, falando o com teu ele. esse da chuva era chuva de rosas. Não, depois eu mudei. Ah, tá. Depois eu mudei, que deram uma chuva de rosas, que parecia a coisa mais linda do mundo, mas as rosas têm espinhos, daí as pessoas, né, se cortavam e tal, acabavam morrendo, um negócio triste, dramático, assim, sabe? E aí eu fui bem, né, não sei. Mas que ele me elogiou, assim, publicamente pra turma, foi uma que falava sobre a, tipo, era pra falar alguma coisa dos pais, assim. Acho que era alguma coisa que tinha a ver com os pais. Daí que eu falei, porque a gente, isso em 2011, a gente morava em São Leopoldo, só a gente, mas a gente ganhava todo o mês, o pai e a mãe iam lá e levavam, tipo, o rancho, né, que a gente chama, tipo, comida do mês. Do mês, assim, né, coisas do mês. Só que, além disso, o pai nos dava R$200 pra cada um, pra gente gastar com o que bem entendesse, né? Sabe? Pô, 200 pila, já na época não dava pra fazer nada. Eu tinha, a Unicinos, eu tinha que ir de São Leopoldo pra Porto Alegre. Eu gastava só em transporte isso, sabe? E às vezes nem sabia como eu conseguia fazer as coisas, sabe? Porque não dava, tinha aulas que eu faltava por falta de dinheiro, né? E aí, porque eu não a universidade não disponibilizava. Porque pra minha turma, como era uma turma que estudava à tarde, que era uma programação diferente, aí eles não disponibilizavam, né? Que ele falou de mim, daí eu peguei e desfalei da mesada. Era um texto meu, como se eu estivesse falando pro meu pai, falando pra aumentar a mesada, mas era... Não sei se eu tenho aí, velho, eu devo ter. Mas, cara... ele pegou assim e leu e elogiou porque era muito pessoal, sabe? Eu falava uns negócios, tipo, que minha avó não tinha ajudado o meu pai e agora ele tava fazendo a mesma coisa. Claro, sabe? Eu fiz um negócio pra ir bem, não era o que eu realmente sentia e tal. Daí ele elogiou, mas foi muito legal, assim, sabe? Pô, me senti bem, assim, quando ele elogiou o meu texto, assim, senti que eu tava evoluindo. E até quando eu pego as coisas que eu escrevia e que eu comecei a escrever depois, realmente foi um passo enorme, assim, ter estudado, ter feito essa cadeira e ele ter sido meu professor. E as dinâmicas eram totalmente diferentes. A cada aula a gente ia, sabe, querendo saber o que ia ser dessa aula, o que a gente ia aprender e qual ia ser a dinâmica que ele ia fazer. Porque, cara, era um negócio muito criativo, era escrita criativa, tipo, ao quadrado, sabe? Ao infinito, elevado à infinita potência. Era muito criativa mesmo as aulas dele. E sempre ele, nossa, ele ensinava muito, cara. Foi o professor, assim, que eu mais aprendi em toda a minha vida. E eu falo isso com todas as letras, cara. Eu tive maestro, cara, que foi um professor na faculdade. E eu aprendi mais com o Carpinejar do que com ele. E é uma coisa que, eu sinto assim, porque eu não costumava faltar a aula dele, né? E a única aula dele que eu faltei foi a aula que a turma tirou foto com ele, sabe? Eu não tenho uma foto com o cara. Na época também não era muito tirar foto, né? As pessoas não tiravam, não tinha isso de selfie. Postar no Instagram. O Insta nem existia nessa época, né? Sim. Então, tinha o grupo no Face da turma. Tá morto o grupo, sabe? Do Face. Mas tem até hoje. Tem até hoje. E aí... Cara, sabe, muitas coisas legais, assim, até posso pegar ali pra ver o que eu escrevi. Tem umas coisas que eu nem vou ler aqui, que é muito vergonha ler, tá ligado? Mas pode ler talvez alguma coisa. Vamos ver. Eduardo Urban. As coisas aqui do primeiro livro do Evezel. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Ó. Não sei se está aparecendo aí Eduardo Urban com a letra dele. E aqui tá todos os meus trabalhos, eu acho que eu fiz à mão. Que eu passei pra ele. Teve muitos que eu fiz, tipo, impresso. Daí eu nem sei como ele conseguiu essa foto minha. Acho que era minha foto do Orkut. Facebook. Não, essa aqui era do Orkut. Ó. Daí, e ele escreveu Evezel, Eduardo Urban, entre parênteses. Ele sabia que eu usava o Evezel, né? Assinava como Evezel. Assinava como Evezel. Daí ele botou assim. Olha aí. Conservador,
com dificuldade de mudar de opinião e entender outros pontos de vista. Eu sou Cara, assim até hoje. Até hoje, velho. Tipo, é muito preciso isso, velho. Romântico. É capaz de exuberantes metáforas, mas perde-se ao fugir do enraizamento biográfico. Então, Até hoje, meu. Até hoje. Não, mas Não, lógico, eu não me melhorou. perco mais, né? Muitas vezes desviou para a prosa poética, faltando corte, edição, ser mais substantivo, deixar a melodia completa a palavra. Porque eu sou poeta acima de músico, eu acho. Então as minhas letras, elas pareciam mais poesias, sabe? Não tinha o timing. E isso até hoje, até né? hoje, Até assim. hoje, assim. Acho que a que eu consegui fazer melhor, isso foi a Circo. Sabe, a Circo tem, tipo, foi uma triste noite quando tudo começou. Então ali, eu, claro, muito mais experiente, né? Eu escrevi Circo, acho com 20, eu tô com 29, fazer 30, 27, 28. Então, né, aqui eu tinha 16 anos, 17. Mas daí tem os meus trabalhos, ó. Às vezes tinha coisa assim que tipo, eu não tava afim de escrever. E eu tinha um blog, né? Até hoje, o evezel.com. Tinha esse blog aí. E às vezes eu pegava só uma poesia que tava lá e escrevia, sabe? E entregava pra ele. Isso aqui eu não vou ler. Posso ler? Deixa eu ver. Eu nunca li isso, tá, galera? Nunca li. Bah, meu, nada a ver comigo, cara, de hoje em dia. Posso ler em voz alta? Não. Cara, por favor, deixa eu ler. Não. Deixa eu ler isso. Não. Ó, galera, assim, ó. Quanto? Quanto pra tu ler? Como assim, quando? Não, se alguém quiser patrocinar um vídeo aí pra ele ler isso, dá o valor aí. Ó, aqui, ó, da mesada. Ah, era esse? É, esse aqui. Tá, mas quanto pra tu ler isso? Velho, sei lá, velho. 1000 conto tu leria. Mil pila eu leio. Deixaria um vídeo perpetuado aqui, tá? Velho. Não. Foi por isso também que ele escreveu as coisas que ele escreveu, as merdas que ele escrevia aqui. Deixa eu ver. Que daí era tipo, essa dinâmica eu lembro. Era pra tu fazer tipo, ele levou uma bula de remédio, daí mostrava tipo daí tinha que fazer a identificação do produto, daí eu botei o nome do produto, meu nome, né, e nome genérico, Evezel, eu botei. E daí a apresentação, né, 17 anos, nasci no dia de 27 de junho de 1993. E daí, por exemplo, ingredientes ativos, família, amigos, música, lembranças e sonhos, tá ligado? É tudo assim. Tem característica do produto, contraindicação, né, as coisas que eu não gosto, informações ao paciente, cadê? Advertência, que eu nem cheguei a ler. Modo de uso, lembrança mais antiga. Acho que eu falei que eu tava vendo... era dos Mamonas, eu botei. Vendo dos Mamonas na TV. E aí, enfim, eu escrevi um monte de bobagem aqui, tá ligado? Não tem nada a ver com o meu eu de hoje. Então, tipo, claro, eu fazia um curso de filosofia, que não era acadêmico, mas durante toda a faculdade e até depois da faculdade eu fiz um curso de filosofia. E mudou muito minha vida ter estudado Aristóteles, principalmente. Antes eu era, cara, assim, se eu sou difícil hoje, uma pessoa difícil de conviver, que ele falou, tipo, conservador nas minhas opiniões e tal. Quem participa das lives sabe que eu sou meio chato mesmo, mas aqui eu era muito mais, cara. Eu era muito mais. Tipo, de achar que tá sempre certo, eu sou meio assim, sabe? Mas aqui eu era muito mais nessa época. Então, sabe, é foda. Daí foi o que ele escreveu de mim, né? Nem tem nada demais aqui, galera. Nem tem. E esse aqui. Olha, tipo, daí eu lembro, isso aqui era pra, tipo, ele dava frases pra gente e a gente tinha que fazer, por exemplo, que ele botou certo aqui, tirei 70, devia valer 100, eu errei, eram 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu errei 3, tirei 70. Por exemplo, ele deu a frase, pior a emenda do que o soneto. E eu tinha que fazer uma variação dessa frase. Daí eu fiz o soneto piora e não emenda. Sabe? Daí ele deu certo. É dando que se recebe. Daí eu botei, recebe-se dando o que é. Deu certo. Errar é humano. Daí eu botei, né? Aprendendo a ser dramático com o Carpinejar, ser impactante. Então era errar é humano. Eu botei 1 ano de erros. Tá ligado? Pô, ficou legal, né? Imagina ele, né? 1 ano de erros. É, bem assim. Bem assim. A alegria de pobre dura pouco. Eu botei assim, pobre da alegria que pouco dura. Pancada de amor não dói. E todos esses eu acertei, tá? Pancada de amor não dói. Eu botei de um amor que espanca a dor. A esperança é a última que morre. Eu botei a última esperança morreu. E aqui eu acho que eu errei todos. Não, acertei uma. A cobra e o pau se amam. Ele botou aqui, eu botei, moça. Não, acho que era matar a cobra e mostrar o pau, né? Isso é o... Eu botei a cobra e o pau se amam. Porque, ó, tem outros que eu risquei ali, que eu botei o pau, matava a cobra... Não. Eu tentei outros aqui. Sim, mostrar a cobra é matar o pau, sabe? Não. Eu botei a cobra e o pau se amam. Ele deu certo. Olha, é melhor prevenir do que remediar. Eu botei assim, remediar melhor é prevenir. Deu, né? Contar milagre sem dizer o nome de santo. Eu botei o santo sem nome contou um milagre. Tipo, tinha que fazer o mesmo sentido, basicamente. Cada povo tem o governo que merece. Eu botei assim, que governo cada povo merece? Mas tem uma pergunta. Eu errei esses 3 últimos, sabe? Então, tipo, era várias coisas. Era coisa que ele dava no final da aula. Ele dava toda uma aula, assim, e tal. Daí, no final, ele passava essas coisas pra gente fazer, sabe? Ó, aqui tem o da mesada. Tem uma outra coisa. Tem outra letra aqui, que eu botei aquela... 2 das letras aqui eu peguei do meu blog, tá ligado? Que eu tava com preguiça de criar. E eu achava boa, eu botei essa. Mas, enfim. Tem essa aqui. Tem o mais importante. Nem vale a pena pagar pra ver isso aí, porque não é legal, assim. Não é humilhante. Mas é vergonha alheia, cara. Total. Mas enfim, ó. Aqui tudo, as coisas que eu guardei, né? Ainda bem que eu guardei isso aqui. Uma pena que não esteja assinado, né, por ele. Gostaria muito que tivesse. E no final, não sei se eu cheguei a citar isso, mas no final da cadeira, minha nota, né, valia 10. Minha nota final foi 8,5. Então, podia ter gabaritado, né? Podia, mas né, eu realmente, pra música é bem isso que ele falou, ó, muitas vezes desviou pra prosa poética, faltando corte, edição, ser mais substantivo, deixar a melodia completa a palavra, realmente. Foram poucas as letras que ele pediu que eu escrevi e que tinha musicalidade, assim, pra uma música, tinha refrão. Sou um cara que, tipo, não escrevo muito refrão, sabe? Até aquelas músicas que eu escrevi nessa época que eu escrevi assim. A Divina Comédia não tem refrão. Não tem refrão, mas é uma puta de uma letra, muito boa. É bem legal. Escrevi com 15 anos, cara, Divina Comédia. E escrevi umas bosta, cara. Não sei como saiu boa essa. Né? Aí teve a Tese do Anjo, também escrevi um ano depois. Essa aí é legal. Que é legal. E... que não tem refrão. Tem Memórias Esquecidas, essa tem refrão. Bem melhor, não tem refrão. Bem melhor ter refrão é instrumental. Instrumental, sim. Mas bem melhor escrever com 13 anos. Né? Pô, pra uma letra de 13 anos é boa, né? Mas... 13 anos. E aí... Claro, tem as bombas também, tipo aquela O Céu, que eu queria botar Mesóclise, né? Que é tipo, falar-te-ei, mostrar-vos-ei, ele tinha um tesão por Mesóclise. Tem até hoje. Eu amo escrita rebuscada, né? Você sabe, as coisas que eu leio e tal. Então, e tudo vem da Divina Comédia, né? Todo esse romantismo, tudo assim. Pra ver como molda a gente, né? Então ele foi muito importante pra minha vida, assim, sabe? Porque eu era só assim, era só metáforas exuberantes mesmo,
pendendo pra prosa poética ou pra poesia, pra terça rima, só esse tipo de coisa que eu escrevia. E aí não, ali, né, eu consegui moldar umas coisas mais pra letra mesmo de música, que me ajudou muito a ter composto minha música Circo, que eu considero, acho que a minha melhor música, assim, a letra, né, pelo menos. Acho que a minha melhor música ainda, na minha opinião, a Tese do Anjo, por conta da composição. Levei um ano inteiro, né, pra compor ela. Tem mudança de escala no meio e tal. Mas enfim. Então, pô, ele foi com certeza o melhor professor que eu já tive. Espero ter passado aí um pouco do que foi essas loucuras que eram as aulas dele. Mas, cara, sabe? E daí eu tinha um colega não, um dos meus melhores amigos, que ele fazia letras, fazia letras. E ele ficava falando pra mim, toda hora, assim, né? Eu falei pra ele olhava pra mim, vai te fuder, meu, tu teve aula com o Carpinejar, lembra? Ele falava toda hora isso. E também eu tinha uns amigos ali da faculdade que tinham amigos no jornalismo. Eles falaram pra eles que a gente tinha aula com Carpinejar, e eu lembro até hoje porque eu fiquei bravo, olha isso. Que daí essa pessoa aí que foi a que veio falar comigo na primeiro dia de aula, eu tava bravo e tal, tinha uma amiga no jornalismo e falou, e daí ela fez um escândalo, o Carpinejar, meu Deus, sabe? E eu fiquei tipo... Te julgando. E aí, daí isso me marcou, sabe? Tipo, pessoas respeitam muito ele é muito foda, tá ligado? E ele realmente é. E ele é muito foda mesmo. E, bom, enfim, eu não tenho muitas histórias assim de escritas, até tem algumas, mas mais de coisas que eu escrevi na faculdade. E o pessoal pagava muito pau pro que eu escrevia, sabe? Sempre fui muito bom, muito incisivo no que eu escrevia e sempre conseguia convencer as pessoas de que o que eu escrevia era bom, sabe? Mas enfim, tipo, de aula, assim, de escrita criativa, eu tive com o Neil Gaiman, fiz a masterclass dele. Mas é uma masterclass, aulas gravadas e tal, né? Não se compara, né? Tu ter algo, tipo, presencial com... Sim. É muito brusco, né? Tipo, e outras também queria fazer, galera. Primeiro link na descrição tá o nosso Catarse. Quero muito comprar as aulas de escrita criativa do Rafael Montes. Quero fazer curso com o André Bianco também. Ele tem um curso. Só que assim, galera, esses cursos, tipo, não que são caros, mas são um investimento único. São altos, investimentos, né? Que são altos. E atualmente, cara, só pra vocês terem uma noção, tipo, a gente só de aluguel e coisa, a gente paga mais de R$2.500 reais. Mais do que a gente ganha. Bem mais do que a gente ganha, sabe? Então não tem como investir nisso. Então, pô, nos ajudem com isso a cada vez. No Catarse, tentar chegar na segunda meta lá do Catarse, pessoal. Porque dá uma olhada lá no Catarse. Porque vocês têm que se lembrar que a gente divide tudo por 2. Então, cara, é foda, sabe? É foda. A gente acaba usando só pra pagar parte das contas aqui de casa. Então, e vem aí, meu, não é pra nos ajudar, é porque é foda mesmo o Catarse. Sim. E valeu quem assina, obrigado quem viu o vídeo até aqui, mas é isso, um forte abraço e até mais.